Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Renato, tem um superchat aqui da Lígia Moura, falando que orgulho de ter a Tainá representando bem as meninas. E uma pergunta que eu queria te fazer. Recentemente o Casemiro, que você conhece bem, fez um posicionamento que viralizou na internet, falando sobre o quanto os homens ainda têm dificuldade de aceitar as mulheres no futebol, de ouvir as mulheres. Eu queria saber de você. Você acha que neste momento, 2023, prestes a entrar em junho, você acha que ainda tem muita resistência com as mulheres no futebol ou a aceitação está cada vez maior por pessoas como você, que levantam essa bandeira, que colocam a cara, enfim? Eu acho que a aceitação tá maior, mas o que eu brinco é que é passos de tartaruga. Ainda. É muito devagar, assim, eu acho. O que o Casé falou, eu acho que faz muito sentido, porque ele falou assim... Então, desculpa, querida, que você não gosta de voz de mulher. Você não gosta de mulher. E no fim, é muito isso, assim. Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que a gente tem que ir pro diálogo. E eu entendo o estranhamento inicial quando você assiste um jogo de futebol narrado por uma mulher. O estranhamento inicial. Porque qualquer coisa nova, de cara você estranha. Sim. Porque é uma novidade. Sim. Mas você se acostuma. Com tudo você se acostuma. Com qualquer coisa você se acostuma. Quando eu apareci a primeira vez ruiva, eu vou, se acostuma. Aí se eu pintar o cabelo de preto, vai se acostumar. Quantos narradores homens ruins a gente foi obrigado a se acostumar? Pelo amor de Deus, tu entende? E aí tu acostuma com a voz feminina. E pronto, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que ter. Do acostumar. Quando você ligar a TV e tem uma mulher narrando, isso não te chama a atenção. Porque tu nem te toca quem tá narrando qualquer jogo, se é homem. Por que é uma grande coisa quando é uma mulher? Então, pra mim, esse é o grande... É o início, assim, é a grande mudança que tem que ter. Esses tempos eu vi algum programa, não lembro qual, que tinham 4 mulheres fazendo o programa. É um programa que giram as pessoas, assim, né? Às vezes tem um cara apresentando, às vezes tem uma menina, um comentarista ou uma comentarista. Nesse dia, coincidentemente, tinham 2 apresentadoras e 2 comentaristas. E eu olhei e falei, bom! Porque a gente, o quê? A vida inteira olhou com 4 homens e achou normal. Aí agora os caras ligam a TV e vêm 4 mulheres e pensam, ai, que horror! Olha essas feministas! Querem tomar o nosso lugar. Queridos, a vida inteira foi só 4 homens. Aí quando uma vez na vida tem 4 mulheres, aí meu Deus do céu, a Terceira Guerra Mundial. Como se fosse a programação do canal fosse o dia inteiro assim, Exatamente, né? exatamente. É 1 hora do... É 1 hora da dia programação. das 24 que só tem homem. Então, eu acho que a gente tá caminhando pra isso. Mas assim, tem gente que tem a cabeça merda, que vai continuar com a cabeça merda. E pra esses aí, a gente não tem muito o que fazer, né? Tipo, você ir pro estádio e continuar gritando bicha na hora da cobrança do tiro de meta, é uma mudança de cultura que a gente também precisa fazer, né? Precisa. E pra ontem. E as pessoas demoram muito pra fazer essas mudanças. Então, a evolução está acontecendo, mas a passos de tartaruga. Inclusive, assim, eu vejo hoje essa discussão, assim, me parece, olhando para o cenário sul-americano, por exemplo, quando a gente fala sobre racismo, a gente tem visto, depois do caso Vinícius Júnior, a gente viu, por exemplo, semana passada, no jogo de Copa Sul-Americana, o Joaquim e o Ângelo acusando torcedores lá do Audax italiano, que é um time chileno, de ter chamado eles de macacos, aquela coisa toda. É uma coisa que a gente vê bastante em jogos de competições sul-americanas e tal, mas no futebol brasileiro, apesar de que tem algumas coisas esporádicas, como a gente viu, acho, na Arena da Baixada no passado, alguma coisa assim, é uma coisa que, assim, pelo menos no nível que se acompanha de La Liga, etc e tal, da Itália e tudo mais, a gente tá vendo que estamos... Até com relação a campanhas e com relação ao nível da discussão dos próprios programas da grande mídia. Você vai olhar a mídia espanhola, é uma vergonha. Como eles lidam com isso. Lixo. Né? Então, assim,
tem muito caminho para percorrer, mas eu acho que a gente tá caminhando para uma coisa mais legal. Mas quando se trata de homofobia, me parece que o buraco é... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não sei, cara. Aí, assim, me diz o que vocês pensam sobre isso. A gente viu, por exemplo, você citou esse caso agora da torcida do Corinthians lá, que teve todo o caso envolvendo o jogo contra o São Paulo recentemente e tudo mais. Aí o São Paulo vai nas redes sociais, faz lá o seu apoio, o seu post e tudo mais contra a homofobia e tudo mais. Cara, não seria o caso, e aí é uma perguntar como diz o outro não ofende. Cara, do São Paulo, como até, acho que seria a melhor, não, pode também ser, mas eu acho que seria a maior jogada de marketing do São Paulo contra a homofobia se ele fala assim, eu vou assumir o Bambi. O Bambi vai ser o meu mascote oficial. Como um tapa na cara. Eu me lembro, eu sei que são situações diferentes, mas quando o Palmeiras virou meio que porco, porque era uma tiração de onda. E assumiu hoje tem o porco lá e tal, né? O mascote. A torcida do Palmeiras grita. Cara, eu acho que seria um chute na bunda da homofobia de uma maneira. E ninguém nunca falou, sobre isso. Eu já fiz essa pergunta pra grandes amigos meus são paulinos, caras progressistas, assim. Os caras não curtiram, velho. Não curtiram. Não. Mas você não acha que tem essa não curtir, não tem um quê de preconceito ali embutida? Com certeza. Acho que sim. Por que não curtiu? Vai atrapalhar o quê se o São Paulo assumiu o Bambi lá? Eu concordo contigo. Acho que seria um passo, assim, enorme, gigantesco. Só que é isso, a instituição tem medo da reação dos seus torcedores, né? Acredito eu que faça algum sentido nesse caso. Mas é que o futebol, ele é muito... Você não precisa ser só macho. Você precisa mostrar que você é macho. É isso. Né? No campo, é assim. Tipo... toda hora os caras têm que brigar, tem que se peitar. Mano, eles não querem brigar porra nenhuma. Eles só querem mostrar pros outros que eles estão dispostos a. Porque ninguém segura ninguém. E eles só botam as duas carinhas, colam as duas carinhas e nada acontece. Nada acontece. Alguém dá um soco em alguém? Ninguém. Nada acontece. Eles só querem mostrar pros outros, como eu sou o homem. No estádio também, e isso é uma coisa muito louca, né? Como você quer mostrar pra outros homens que você é mais que macho. você não é pras mulheres que você quer mostrar, é pros outros caras que você quer mostrar que você é mais macho. Sinal de masculinidade frágil pra mim. Isso. Você tem que ficar mostrando que você é homem, é porque você não é, cara. Porque, mano, você passa por um cara na rua. Problema, Você passa por um cara na rua, ele... Tá tudo certo, você passou e não aconteceu nada. Esse mesmo cara, se ele tiver mais 3 amigos, ele já vai te dar aquela secada, já vai assoviar, já vai falar. Porque ele tem que mostrar pros outros caras que ele é um macho babaca. Exato. Porque é maneiro ser macho babaca pós-macho. Grande frase. Não faz o menor sentido. Menor sentido, cara. Olha o assunto que eu vou trazer, mas... Esses dias... É que ele é um pouco baixo, mas tudo bem. Esses dias eu tava conversando com uns amigos e a gente tava... Cara, por que vocês têm tanta vontade... Tô dizendo que é baixo mesmo. Vai. Por que vocês têm tanta vontade de ter o pênis grande? Eu vou ser um pouco mais... Assim, porque, as mulheres não estão muito preocupadas. Se for muito grande, não é maneiro. Mas é porque quando eu vou no banheiro, é legal pros outros caras olharem. Mas, meu Deus! Mano. Isso. Mas eu acho O cara falou isso? Mas é isso. Vamos ser sinceros. É isso, porque para as mulheres eu não sei não muito, é bom. Eu não sei muito se tem a ver com essa questão do banheiro, porque eu nunca tive muito costume de manjar. E não tô falando, porque eu tô... no Luxemburgo, acho que eu manjei a rola. Tá mentindo? Eu não tô falando pra passar uma imagem de super hétero, não é essa a ideia, não. A questão é que é o seguinte, eu acho que isso tá mais embutido na sociedade como algo que, de fato... dá mais prazer às mulheres, quando na verdade, quando você vai conversar com elas, elas dão esse relato exatamente igual ao seu. Mas Na verdade, é mais prazer ao homem, que acha que é mais poderoso. Até porque o homem, assim, no geral, ele não tá muito preocupado com o prazer da mulher, né?
Por isso que ele não sabe, porque ele não pergunta. Então, também tem Também isso. tem isso, com certeza. Também tem isso. É uma questão, assim, de Tô fato. dizendo, mas é longo o papo, por isso que eu acho que tudo tá relacionado, sabe? o Renan, Todas as coisas estão relacionadas. o Renan, nosso sócio, falou aqui, deu mó treta a história da torcida do São Paulo com a história do próprio Tricas. Imagina assumir o Bambi. Mesmo. É mesmo. Entendeu? Boa lembrança. Tipo, a gente tá muito distante disso, assim, mas a gente precisa começar a conversar sobre isso, tratar isso como pauta, cara. E também acho que os atletas podem se posicionar mais sobre isso, né? Por exemplo, foi questionado a eles, pós-Corinthians e São Paulo, Uhum. o que eles acharam, o jogo tem que parar, não tem que parar. Ah, pois é. Não, é muita opinião. Eles não conseguem. É, Tipo, é isso assim, eu acho que o debate ele avançou pra algumas coisas, mas ele não avançou pra outras. E aí a gente mete a porrada na Espanha, porque eles estão muito atrasados sobre o racismo. Por outro lado, eu acho que esse debate de homofobia, eles lá estão muito mais avançados do que a gente. Ou eles estão muito mais avançados em relação a Punição, machismo, violência doméstica, né? O Daniel Alves tá preso até hoje sim. por conta de um protocolo que existe na Espanha Uhum. para entenderem e o que fazerem exatamente quando acontece violência contra a mulher. Protocolo esse que a gente ainda não tem no Brasil. Sim. Então, eu acho... Eu também aponto esse dedinho pra Espanha. Mas eu acho que a gente tem que dar uma recolhida nesse dedinho. Porque a gente tá apontando o dedo e aqui a gente também tem várias questões importantes que a gente não trata. Né? E homofobia no futebol é uma muito grave. Muito grave. Que a gente normalizou. E eu acho que tem a CBF e a Conmebol tem que fazer alguma coisa. A UEFA. Você lembra quando... Mas que é isso, assim? Como que eu vou esperar alguma coisa da FIFA? Não, você Se a FIFA proíbe a bandeira LGBTQIA+, na não, Copa. é absurdo. Você falou CBF, vai esperar o quê? Você lembra quando teve lá, eu não sei que mês que tem a braçadeira de capitão colorida. Capitães de equipe, eu não sei se foi o Leandro Castano do Vasco, eu não vou usar isso, porque isso são contra os meus valores, os meus princípios. Por isso que eu digo, a gente tem muito a evoluir. As pessoas, ainda tem pessoas que são influenciadas por uma série de questões, inclusive religiosamente, que acreditam que isso é uma coisa demoníaca, cara. E aí, quando cai nessa seara, vira um negócio assim, que é muito complicado de até... Você parte da onde? Pra conversar com uma pessoa que pensa... O princípio dela é completamente descolado do seu, assim. Como é que você convence uma pessoa de que ela precisa aceitar mais e repensar isso, se isso parte de um princípio de fé religiosa? É muito difícil. Por isso que eu acho que nesse aí é melhor a gente não vai conseguir. Mas a questão do futebol é que ele tem muita coisa do bando, né? Tem. Um fez, o outro do lado fez. Eu nem ia fazer, eu nem concordo Mas muito. eu fiz também. Eu vou fazer junto, porque é o grito pro meu time. Por isso que essas coisas eu acho que... Pô, uma galera que... É isso, assim, eu tendo a pensar que, pô, não é o estádio inteiro que grita bicha, que é homofóbico. Claro. Eu tendo e eu tento pensar assim. Mas é por isso que a gente tem que ter esse diálogo e mudar esse negócio. Não, e isso não era discutido. Quantas vezes eu fui no estádio jogo contra o São Paulo e eu tive gritos homofóbicos? Claro, eu falei. claro. Eu nunca fui homofóbico na minha vida. É isso. Mas eu já tive. Só que era uma coisa que a gente fazia sem nem pensar a respeito. Automático. Era no Nem sabia o que automático. tava fazendo. Era um jeito de depreciar. Dentro Isso. da nossa lógica. Por isso que eu acho que a gente tem que dialogar, porque aí a gente vai dizer. É claro que, gente, calma, né? passou Esclarecer isso. que Exato. isso é isso, isso é aquilo. Lá no Sul tem uma grande questão que envolve isso entre Grêmio e Inter, né? O Grêmio ofendeu o torcedor do Inter com falas totalmente racistas, de se identificar o Inter como macacada, enfim, tinha gritos da torcida. Sim. E o Inter como o Grêmio homossexual, né? Gay e tal. Exatamente. Isso mudou, né? Ou não? Eu acho que isso mudou muito da questão racista. Da questão homofóbica, não. O Inter ainda... Você acha que eu o não episódio vou da dizer o Paty teve Inter, porque alguma também faz parte muito da tempo torcida, e que eu não moro, né? Faz 10 anos que eu não moro no Sul. Mas eu acho que tem uma coisa que o Grêmio fez nesses últimos tempos que eu acho bom. O Grêmio teve
e não sei se ainda tem até, a Coliguei, que era uma torcida organizada, a primeira torcida organizada gay do Brasil, eu acho, algo nesse sentido. E eu acho que o Grêmio ignorou por anos isso. E agora... Não, é isso mesmo. E Tem que ter, por que cara. não abraçar, sabe? Não faz Claro. muito sentido você não abraçar. Mas eu acho que a questão do racismo, o episódio envolvendo o Aranha Então. e a punição ao Grêmio, exemplar, necessária, correta. Só que ninguém mais teve essa punição. Mas a do Grêmio, pra mim, ela é corretíssima. O Grêmio perdeu pro WO um jogo, pro Santos, na volta da Copa do Brasil. Por isso, acabou eliminado da competição. E isso fez o Grêmio entender que ele, como clube, precisava fazer alguma coisa. Sim. Porque não dá pra você o tempo inteiro lavar as mãos. O tempo inteiro não sou eu. O tempo inteiro não tenho relação com isso. São eles e não sou eu. É você. Sim. É dentro dos seus domínios. É a sua torcida. E você tem a responsabilidade de mudar esse comportamento. Sim. E as torcidas tiraram as partes que tinha macaco, macacada, algo nesse sentido, da torcida do Grêmio. E o Grêmio fez, em vários momentos, campanhas sobre isso. Internamente e também pra parte externa, isso é né? importantíssimo. Então, mas aquele episódio, e eu acho que a gente não teve mais isso. E a gente tem que ter esse tipo de punição, cara. Tem que ser grande nesse nível. Porque assim, de perder ponto, de ser suspenso, banido. Eu Tem que lembro ser. que quando... O que eu fiquei muito triste, inclusive, quando teve um... Acho que foi no ano seguinte, teve um Santos e Grêmio, que o Aran ainda era goleiro do Santos, de novo e não teve gritos racistas, mas teve uma vaia absurda pro Aranha. Sim, também fiquei. Que era um negócio... Como se ele fosse culpado. Como se ele fosse culpado por ele ter sido vítima, né? É um negócio muito triste, assim. Que no fim é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro culpabiliza a vítima. Exato. O Vinícius Júnior Mas, em todo caso, os gritos, seja ele por uma pressão esportiva, não, eles não aconteceram. Exato. E eu não quero saber porque eles vão... Se a pessoa, assim, desculpa, a pessoa pode ser racista. O crime é ela manifestar isso de alguma maneira. Verbalmente, na internet, etc. Se isso estiver internalizado, sinto muito por essa pessoa. Mas ela não tá cometendo, entre aspas, um crime, né? Então, assim, se tivemos um exemplo no Brasil que a punição, de alguma maneira... Deu resultado, por que não acontece isso em La Liga? É isso. Esse é o problema. Até na Libertadores, né? Na Libertadores. Não acontece na Libertadores, nada. todo jogo. Todo jogo. Pô, agora contra o Palmeiras, o torcedor ele abriu a câmera dele mesmo. Ele tava chamando os caras de macaco e ele filmou. É, como se fosse uma... Tipo assim, o cara tem certeza que nada vai acontecer. Não aconteceu nada. E não vai acontecer nada. E aí a nada. Comebol vai e pega o bonde do caso do Vini e comenta lá, não, estamos com você. Eu fui, no primeiro comentário eu já mandei lá, pô, vocês não fazem nada aqui. Eles querem apitar lá fora, velho. O meu comentário ainda teve um monte de gente que comentou lá, enfim. Não, mas é 30 mil dólares de multa. Vai tomar banho, gente. 30 mil dólares de multa. Isso é... E tu acha que o torcedor vai ligar pra 30 mil dólares de multa? Não, imagina. Não é ele que paga. É lógico. Tem que punir o clube. É o jeito que a gente tem pra mudar. E esportivamente, de maneira exemplar, porque, enfim, a gente tá diante de uma situação muito, muito difícil.